Saudações, equipe, eu sou o professor Ricardo Ambrosio. Essa semana nós estamos discutindo sobre a relação entre o exercício físico e a dor crônica. Pode parecer óbvio para nós, profissionais da área da saúde, que a dor crônica ela deve sim incluir no seu tratamento o exercício físico, né? Mas a gente percebe que isso não é nada óbvio para o paciente. E aí fica complicado, né? Porque se os pacientes têm dor crônica e não sabem disso, e nós, profissionais da área da saúde, sabemos, onde que está falhando, né? Por que não está tendo essa conexão? Bom, primeiro porque a gente precisa fazer o tão falado educação em dor, né? O paciente ele acaba tendo diagnóstico e ele não sabe as suas limitações por esse diagnóstico e nem a relação entre o diagnóstico e o seu quadro clínico, né? E aí ele começa a gerar o que nós já discutimos uma vez, a cinesiofobia, e o que nós vamos discutir mais para frente, que é o pensamento catastrófico. Então ele tem medo de fazer movimentos, né? Ele tem medo de se expor, e ele começa a ter pensamento de que de qualquer dor que surge é uma piora do seu quadro. E aí, como o exercício físico é relacionado com uma dor musculoesquelética tardia, qualquer paciente, qualquer pessoa, né, mesmo que seja um paciente que não tenha nenhuma condição doentia, que inicia um exercício físico, ela vai desenvolver dor. E aí esse paciente fica super preocupado, achando que essa dor é um agravo da sua doença e que ele excedeu o seu treinamento. E aí ele acaba reduzindo ou nem mesmo fazendo uma atividade física. E aí fica muito complicado. O que nós sabemos já é que a atividade física tem a liberação de questões hormonais, de opioides endógenos extremamente importantes, assim como a abertura de canais de captação, né? Assim como a abertura dos receptores dos opioides endógenos. Nós sabemos, por exemplo, para algumas populações específicas, como fibromialgicos, que existe uma redução na ativação do córtex frontal dorsolateral dessa população, que tem muito a ver com a produção de serotonina, e que o estímulo, o exercício físico, estimularia essa produção. Então, teria benefícios sistêmicos a essa população. Mas um estudo muito importante foi publicado em novembro de 2019 no Journal of Pain, né, na Sociedade Americana de Dor, que mostrou pra gente quais são as perspectivas e alguns, vamos colocar assim, obstáculos que nós temos entre o estudo de dor e o exercício físico, que é o que eu gostaria de discutir durante essa semana. Primeiro que a população é muito grande de dor crônica e existem diferentes variáveis. E aí a gente não tem artigos científicos o suficiente para analisar exercício físico e dor oncológica, exercício físico e dor visceral, exercício físico e os diferentes outros tipos de dores, né? E a gente acaba ficando mais em fibromialgicos, em dor lombar crônica inespecíficas, em alguns outros grupos. Outra relação que esse artigo fez, outra dúvida que ele levanta é que a gente não consegue estipular uma dose adequada ainda do exercício físico. Então isso fica extremamente complicado, porque se eu não sei uma dose adequada, parece que eu não tenho uma diretriz ou um protocolo. E aí isso vai me obrigar a personalizar para cada paciente. Isso, claro, é maravilhoso, você vai poder personalizar para os pacientes. Mas como que isso funciona num serviço hospitalar, por exemplo? Ou como que isso funcionaria no serviço ambulatorial, onde muitas vezes não seria possível padronizar? Como que isso serve para um grupo, né? E ainda que eu faça essa padronização, eu parto da onde? Qual que é o ponto inicial, né, para eu poder padronizar? 30 minutos aeróbico? É 30 minutos isométrico? Então, esse é uma questão que ainda falta, essa dose, tá? Eles também chamam a atenção da relação entre o exercício físico e demais terapêuticas a longo prazo, né? Então, exercício físico e tratamentos farmacológicos a longo prazo, como que nós vamos fazer, para cada população também. Então, existem algumas coisas que a gente ainda tem que buscar, tá? Essa semana eu vou procurar mais artigos para que a gente possa entender essa relação entre o exercício físico e as condições específicas de dor crônica, né? Sensibilização central, sensibilização periférica. Tem artigos já, por exemplo, que eles demonstram a diferença entre os efeitos sistêmicos de uma técnica de uma prática de exercício físico aeróbico e os efeitos locais de uma prática de exercício físico que tenha uma questão muito mais de treino de força, ou mesmo resistência, mas um treino de anaeróbico, vamos falar dessa forma, assim, né? Mas não dá para ser tão específico em anaeróbico e aeróbico para esse tipo que a gente fez agora, claro. Então é importante nós buscarmos essas doses. E aqui a importância da correlação
e da fala entre a equipe multidisciplinar que a gente sempre fala, né? Em que momento que ele vai fazer exercício, que o médico vai falar assim, olha, vamos lá, vamos buscar um fisioterapeuta, vamos buscar um educador físico para a gente começar essa prática, e aí em que momento que o fisioterapeuta vai falar, ó, até aqui é a minha competência, e o educador físico vai falar, até aqui é a minha competência, como que funciona, então tudo isso ainda tem que ser muito discutido. A gente tem, claro, alguns infográficos muito importantes que já demonstram para os pacientes de forma simples a importância da prática da prática do exercício em quadros de dor crônica, né? Agora vamos começar a estudar mais específico. Quero saber a sua opinião. Muito obrigado para a gente poder evoluir junto. Eu vou deixar na descrição o artigo que eu citei e também vou deixar um artigo da Cochrane importante para evitar um pouquinho da cinesiofobia e desse medo do exercício, que é uma revisão sistemática que foi feita ali em 2017, que demonstra que acho que 25% dos artigos revisados citam uma possibilidade de lesão com exercício físico, mas a maioria demonstra que o que vai ocorrer da relação da atividade física e a dor crônica é de fato a dor musculoesquelética tardia, que é super saudável, é super normal, então o paciente tem que saber isso, né? Se ele não souber, ele se assusta, com pouca informação, fica pensando o que deveria estar acontecendo e acaba não praticando corretamente a sua terapêutica, tá bom? Valeu, equipe! Vamos seguir evoluindo juntos!